Eu olhei direto nos olhos dela. A onça-pintada estava ali, a menos de 15 metros de mim, rosnando baixo, os músculos tensos, pronta para qualquer movimento. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguia ouvir. Naquele momento, no meio da Amazônia, sem arma, sem rádio, sem nada além do meu próprio instinto, eu entendi o que significava estar completamente vulnerável. E vocês vão acompanhar comigo cada segundo dessa aventura que quase terminou em tragédia. Mas antes de eu contar tudo o que aconteceu, escreve aí nos comentários agora de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber quem tem coragem de acompanhar essa jornada comigo até o final. Bora lá, comenta agora, deixa eu te levar desde o começo. A gente tinha planejado essa expedição há semanas. Eu e minha mãe, Joana, somos ribeirinhos de verdade. Não é aquela história de influencer que vai passar um fim de semana no glamping e diz que acampou. Não, a gente vive isso. A floresta faz parte do nosso sangue, da nossa história. Mas mesmo para quem conhece a mata, existem lugares que você sabe que vai te testar de verdade. E esse era um desses lugares. Quando descemos do barco naquela manhã, já dava para sentir a energia pesada do lugar. A vegetação era tão densa que mal dava para ver 3 metros à frente. Olhei para Joana e falei com aquele tom meio sério, meio brincalhão que a gente usa quando está nervoso, mas não quer admitir. É aqui mesmo, mãe. Segura firme que agora a gente vai descer. Ela sorriu de canto de boca, mas eu vi nos olhos dela o mesmo frio na barriga que eu estava sentindo. O plano era simples, pelo menos no papel. 2 noites e 2 dias acampando em plena selva amazônica, pescando nosso próprio alimento, vivendo da floresta como nossos antepassados viveram. Nada de comida industrializada, nada de barraca moderna com isolamento térmico. Sobrevivência pura, do jeito que tem que ser. A primeira tarefa foi montar o acampamento. Procuramos um espaço relativamente limpo, longe de formigueiros e tocas de animais. Usamos apenas galhos secos caídos no chão para construir a estrutura da nossa barraca improvisada. Nunca, em hipótese alguma, cortamos árvore viva. Isso é regra sagrada. A floresta nos dá abrigo, comida, vida. O mínimo que fazemos é respeitar cada ser vivo que vive nela. Mal terminamos de armar a estrutura básica e o céu começou a mudar. Aquelas nuvens pesadas, carregadas, do tipo que todo amazônida reconhece de longe. Temporal vindo. E temporal na floresta não é brincadeira. O rio, que estava calmo quando chegamos, já começava a mostrar sinais de que ia subir. A correnteza ficou mais forte, a cor da água começou a mudar, mas não dava para voltar atrás. Tínhamos nos comprometido com aquela experiência e íamos até o fim. Com o acampamento razoavelmente montado, partimos para a primeira missão crítica: conseguir comida. A ideia era coletar algumas frutas silvestres que servem de isca natural para a pesca. A gente se embrenhou na mata, seguindo uma trilha que mais parecia ter sido aberta por antas ou capivaras. O cheiro era forte, aquele cheiro úmido de terra molhada, folhas em decomposição, vida pulsando por todos os lados. Foi quando encontramos uns frutos estranhos pendurados numa árvore baixa. Não era nada que eu conhecesse. Joana também não reconheceu. Pegamos alguns com cuidado, guardamos numa sacola improvisada feita de folhas. Avançamos mais um pouco, procurando outras opções, quando de repente escutei um zumbido. Aquele zumbido grave, múltiplo, que faz seu corpo inteiro entrar em alerta máximo. Maribondos. Antes que a gente pudesse reagir, o enxame veio com tudo. Ferroadas na cara, na orelha, nas costas, nos braços. A dor era insuportável, como se tivessem enfiando pregos em brasa na sua pele. Corremos. Corremos sem direção, apenas querendo distância daquele inferno voador. Joana tropeçou numa raiz. Eu ajudei ela a levantar. E continuamos correndo até que o zumbido ficou distante. Quando finalmente paramos, ofegantes,
Olhamos um para o outro e caímos na risada. Daquelas risadas nervosas de quem acabou de escapar de algo sério. Meu rosto estava inchando rapidamente. A orelha da Joana parecia ter dobrado de tamanho. Ali, naquele momento de dor e alívio misturados, veio aquela lição que a floresta sempre te dá. Não importa o quanto você conhece a mata, não importa há quantos anos você vive aqui. Na floresta, você nunca é o valente. Você é apenas mais um ser tentando sobreviver. Voltamos para o acampamento cambaleando, aplicamos uns remédios naturais que conhecíamos e depois de uns 20 minutos descansando, decidimos que era hora de ir pescar. Afinal, barriga vazia não tem alegria e a gente precisava de proteína para aguentar o que viria pela frente. Chegamos na margem do rio com as iscas que conseguimos pegar antes do ataque dos maribondos. Preparei a linha, coloquei a isca no anzol com aquele carinho que todo pescador tem e joguei na água. Não deu nem 3 minutos e a linha retesou com uma força absurda. Comecei a puxar e senti imediatamente. Aquilo era grande. Um trairão monstruoso saltou da água, brilhando sob o sol que começava a aparecer entre as nuvens. Ele lutou como um guerreiro, mergulhava fundo, tentava enrolar a linha nas pedras, fazia de tudo para escapar. Mas eu tenho anos de experiência nessa lida. Depois de uns bons 5 minutos de batalha, consegui trazer ele para a margem. Que peixe! Devia ter uns 4 quilos fácil. Escamas brilhantes, dentes afiados. Um verdadeiro troféu da natureza. Olhei para ele com aquele respeito profundo. Não é só um peixe, é vida, é alimento, é a floresta provendo. E esse foi só o primeiro. Nos próximos 40 minutos, pegamos mais 3 trairões, um maior que o outro. Alguns soltamos de volta com cuidado porque não precisávamos de tanto. Outros garantimos para nossa alimentação dos próximos dias. Sabe, tem uma diferença enorme entre pescador esportivo e ribeirinho. O pescador esportivo pesca por hobby, por diversão, tira foto e devolve o peixe. E não tem problema nenhum nisso, cada um com sua filosofia. Mas a gente é ribeirinho. A gente pesca para comer, para viver, para alimentar a família. Cada peixe que tiramos da água tem um propósito. Não é troféu para Instagram, é comida na mesa, é sobrevivência com respeito. Voltamos para o acampamento com os peixes, já era quase meio-dia e o estômago roncava alto. Montei um fogão improvisado com 3 pedras e galhos secos. Joana limpou os peixes com aquela maestria de quem fez isso 1000 vezes na vida. Fritamos numa panela velha que carregamos na mochila, fizemos um arroz simples só com água e sal e ali, sentados num tronco caído, comemos. Vocês não fazem ideia do sabor daquela refeição. Não tinha tempero especial, não tinha molho gourmet, não tinha nada além de peixe, arroz, farinha e o cansaço do trabalho honesto. Mas era a comida mais saborosa que qualquer restaurante 5 estrelas poderia oferecer, porque cada garfada tinha história, tinha suor, tinha respeito pela floresta. Depois de comer, descansamos uns 20 minutos à sombra. O calor estava pesado, aquele calor úmido da Amazônia que gruda na pele, mas a curiosidade falou mais alto. Decidimos explorar um pouco mais fundo na mata, seguir uma trilha que aparentemente era usada por animais de grande porte, talvez antas ou até mesmo algum predador. Caminhamos devagar, atentos a cada som, cada movimento. A floresta naquela hora do dia tinha uma sonoridade própria. Grilos, pássaros distantes, o vento nas folhas altas. De repente, Joana agarrou meu braço com força e apontou para frente sem falar nada. Ali, deslizando entre as folhas com aquela elegância mortal, estava uma sucuri filhote. Não era grande, talvez 1,5 metros, mas já dava para ver a força no corpo cilíndrico, as escamas brilhando num padrão hipnotizante de marrom e amarelo. Ela nos olhou por um segundo,
a língua bifurcada testando o ar, e depois sumiu no subbosque com uma velocidade impressionante. Respiramos fundo. Encontrar uma sucuri filhote significava que provavelmente a mãe estava por perto em algum lugar. E sucuri adulta pode passar fácil de 5 metros. Decidimos seguir caminho com ainda mais cuidado. Mais à frente encontramos várias árvores gigantescas, troncos tão largos que 3 pessoas não conseguiriam abraçar. Algumas tinham cipós enormes pendurados, verdadeiras cordas naturais que os macacos usavam como autopistas aéreas. Joana, que conhece plantas medicinais desde criança, apontou várias espécies que servem para curar desde dor de barriga até ferimentos profundos. A floresta é uma farmácia viva. Continuamos andando, já estava começando a ficar tarde, o sol mais baixo criando aquelas sombras longas entre as árvores, quando chegamos numa pequena clareira natural. E foi ali, naquele momento, que tudo mudou. Do outro lado da clareira, deitada majestosamente sobre um tronco caído coberto de musgo, estava ela, a onça pintada. Meu sangue gelou instantaneamente. Ela não estava dormindo. Estava em estado de alerta, os olhos dourados fixos diretamente em nós. Calculei a distância, 15 metros, talvez 20 no máximo. Para uma onça que pode alcançar 80 km/h em disparada curta, essa distância é nada, absolutamente nada. Ela era enorme, facilmente uns 90 quilos de puro músculo e instinto predador. A pelagem alaranjada com as rosetas pretas era de uma beleza hipnotizante e aterrorizante ao mesmo tempo. Ela rosnava baixo, um som grave que vinha das profundezas do peito. Um som que tocava algo primitivo no seu cérebro. Aquela parte antiga que sabe quando você está na presença de um predador alfa. Toquei de leve no braço da Joana. Falei baixinho sem tirar os olhos da onça. Não corre. Recua devagar. Não tira o olho dela. Devagar. Começamos a recuar passo por passo, milimetricamente. A onça nos observava, a cauda batendo levemente de um lado para o outro, os músculos tensos. Ela estava avaliando. Será que vale a pena atacar? Somos ameaça ao território dela. Ela tem filhotes por perto que precisa proteger. Cada segundo parecia uma eternidade. O coração batendo tão forte que doía no peito. A adrenalina tornando tudo mais nítido, mais intenso, mais real. As mãos tremendo, mas a mente estranhamente calma, entrando naquele modo de sobrevivência pura. Depois do que pareceram 10 anos, mas provavelmente foram 2 minutos, alcançamos a borda da clareira e entramos novamente na trilha densa. Só então aceleramos o passo, quase correndo, colocando distância entre nós e o maior felino das Américas. Quando finalmente paramos, longe da clareira, olhei para Joana e vi lágrimas descendo pelo rosto dela. Não era tristeza, era o peso do que tínhamos acabado de viver. A consciência de quão perto estivemos de algo irreversível. Abracei ela forte. E ali ficamos por alguns minutos, só respirando, processando, agradecendo. O sol já estava se pondo rapidamente. Na Amazônia não tem crepúsculo longo, escurece rápido, e a gente estava no meio da mata sem lanterna potente, ainda com uns 20 minutos de caminhada até o acampamento. Movemos rápido, seguindo a trilha de memória, tropeçando em raízes, desviando de galhos, até que finalmente vimos nossa barraca improvisada. Nunca uma estrutura tosca de galhos secos pareceu tão acolhedora. Preparamos as redes rapidamente, amarramos bem próximas uma da outra. Joana estava visivelmente assustada. Olhou para mim com aquele olhar de mãe e disse: "E se ela vier durante a noite?" Segurei na mão dela e prometi: "Hoje eu não durmo. Hoje eu vigio a noite inteira. Pode descansar." Era uma promessa que eu não sabia se conseguiria cumprir, mas precisava fazer. A noite na floresta é algo que palavra nenhuma consegue descrever direito. O silêncio não existe. É um barulho constante de cigarras, sapos, insetos que você nem sabe o nome,
galhos quebrando ao longe, coisas se movendo no subbosque. Cada som te faz imaginar. É um tatu, uma anta, ou será que é ela voltando? Preparamos um jantar simples, açaí batido com farinha e restos do peixe frito. Para muita gente, essa combinação parece estranha, mas para quem é ribeirinho, é tradição, é cultura, é o sabor de casa. Comemos em silêncio, cansados demais para conversar muito. Deitamos nas redes quando a escuridão já era total. Eu tinha uma lanterna pequena, mas economizava bateria. Acendia só quando ouvia algum som mais estranho. Insetos caíam na rede constantemente, aranhas pequenas, besouros, coisas que você sente rastejando, mas não consegue ver direito. Você aprende a conviver. Devia ser umas 3 da manhã, quando Joana sussurrou meu nome. Respondi imediatamente, porque não estava dormindo mesmo. Ela disse com a voz trêmula: "Escutou? Aquele rosnado ao longe?" Prestei atenção. No início não ouvi nada além dos sons normais. Mas depois, sim, muito distante, algo que poderia ser um rosnado baixo, felino, ou poderia ser minha cabeça pregando peça. Passei a mão na rede dela e falei: "Tá longe. Ela não vai vir. Dorme tranquila." Mas minha outra mão segurava firme o facão ao lado da rede. O resto da noite foi assim, entre microcochilos de alguns minutos e momentos de atenção total a qualquer barulho diferente. Quando a primeira luz do dia começou a clarear o dossel da floresta lá em cima, senti um alívio imenso. Sobrevivemos à noite. O dia amanheceu lindo. O rio tinha subido uns bons 2 metros por causa da chuva que caiu durante a madrugada em alguma cabeceira rio acima. A mata estava lavada, o cheiro de terra molhada perfumando tudo. Os pássaros começaram sua sinfonia matinal. Era um novo dia. Depois de um café da manhã rápido com farinha, açaí e água, tomamos uma decisão que pode parecer maluca. Decidimos voltar àquela clareira. Queríamos ver os rastros, entender melhor onde a onça tinha ficado, quais eram os sinais que ela tinha deixado. Não por imprudência, mas por respeito e curiosidade. Por querer entender melhor aquele ser magnífico. Voltamos com cuidado redobrado, fazendo barulho propositalmente pelo caminho para anunciar nossa presença. Quando chegamos na clareira, ela não estava mais lá, mas as marcas eram claras. No tronco onde ela tinha deitado, víamos perfeitamente o contorno do corpo dela na sujeira acumulada. No chão ao redor, pegadas nítidas na terra úmida, pegadas enormes, maiores que minha mão aberta. Ali estava a prova física de tudo que vivemos. Não era imaginação, não era exagero, era real. Ficamos ali por alguns minutos, observando, fotografando mentalmente cada detalhe. Mas não nos demoramos muito. Aquele não era nosso território, era dela. E ela tinha sido generosa em nos deixar ir embora inteiros na tarde anterior. Para fechar nossa aventura com chave de ouro, decidimos explorar um pouco mais em outra direção, longe da clareira da onça. E foi quando encontramos um verdadeiro monumento vivo da floresta. Um angelim-pedra centenário. Árvore gigantesca, daquelas que você olha e mal consegue ver a copa lá em cima. O tronco era tão largo que eu sozinho não conseguia abraçar nem metade da circunferência. Tentei imaginar quantas gerações de animais viveram naquela árvore, quantos ninhos foram feitos nos galhos, quantas tempestades ela sobreviveu. Ali, abraçado naquele gigante, entendi tudo com uma clareza cristalina. Nós somos pequenos, passageiros. A floresta estava aqui muito antes de nós e vai continuar muito depois que formos embora. Nossa função não é dominar, não é conquistar. Nossa função é respeitar, aprender e coexistir. Voltamos para o acampamento, desmontamos tudo com cuidado, apagamos qualquer sinal de que estivemos ali. Deixamos a floresta exatamente como encontramos, porque assim deve ser. Subimos de volta para o barco com aquele cansaço profundo que só a aventura real traz.
Cansaço físico das caminhadas, da pescaria, das noites mal dormidas, mas principalmente cansaço emocional de tudo que vivemos. Do encontro com a onça que mudou algo dentro de nós, do medo que nos fez lembrar que estamos vivos, do respeito que cresceu ainda mais pela floresta amazônica. Essa foi a aventura mais intensa que já vivi. E olha que já vivi muitas. Mas olhar nos olhos de uma onça pintada selvagem, no território dela, sem nada que te proteja além do próprio respeito mútuo, isso muda a pessoa. Isso te coloca no seu devido lugar no mundo. E pode ter certeza de uma coisa: a gente vai voltar. Vamos voltar para outras aventuras, outros lugares, outros desafios. Porque essa é nossa vida. Essa é nossa paixão. E enquanto houver floresta para explorar, a gente vai estar lá. Agora eu quero saber de você que acompanhou até aqui. Se inscreve no canal agora. Ativa o sininho das notificações, porque a próxima aventura já está sendo planejada e promete ser ainda mais emocionante. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que ama a aventura de verdade. E me conta nos comentários, você teria coragem de fazer um acampamento assim, sabendo que pode encontrar uma onça pintada? Valeu demais pela companhia nessa jornada. Até a próxima aventura e que a floresta esteja sempre viva e protegida para a gente poder continuar vivendo essas histórias incríveis. Abraço forte de quem respeita e ama a Amazônia de verdade.